gravações interessantes, né? Bom, agora estamos sendo gravados, está tudo funcionando para a gente fazer o quinto dia, último encontro desse mini curso sobre a Bíblia como literatura, que foi idealizado e promovido, divulgado pelo pessoal aí do projeto Sopro na Palavra, ligados à Universidade Federal de Pernambuco. E eu, com muita alegria, passei com vocês esse período com, principalmente, uma apresentação teórica daquilo que tem influenciado essa leitura, essas abordagens literárias da Bíblia. Vimos e continuaremos vendo que elas não são muito unânimes, iguais, elas têm uma variedade de caminhos, né, analíticos, mas, claro, escolhemos esse objeto, que é a Bíblia, e as suas influências sobre a cultura, sobre a literatura, e aí vamos nos atualizando, estudando o que os teóricos têm dito, os métodos que têm surgido, e melhorando as nossas maneiras de ler. Vamos nos tornando, no final das contas, leitores melhores, né? Que um leitor melhor, com mais conteúdo, ele é alguém que consegue extrair mais do texto, né? Ele aproveita mais do resultado da sua leitura. E para hoje eu quero apresentar umas últimas considerações teóricas, umas sugestões de caminhos teóricos e metodológicos para as análises, e depois uma apresentação rápida de uns 2, 3 livros que eu acho que também podem ser úteis no futuro de vocês. Deixo sempre esse convite, né? Assim, se gostou, temos uma lista bibliográfica aí que vocês podem se divertir por anos, continuando estudando, se aperfeiçoando, e conforme eu apresento, eu acho que vocês vão falando, isso daí eu gostei de conhecer, isso aí não me interessa muito, e assim por diante. Cada um vai avaliando conforme as suas preferências, seus interesses e suas possibilidades. Bom, para começar, deixa eu apresentar só esse livrinho aqui, que, olha, o pessoal encontra rapidinho aí na internet. O pessoal que é ligeiro aí já vai achar um PDF facinho isso aqui. Práticas de leitura, o organizador está aqui, ó, Roger Chartier, que é um pesquisador francês, que, se eu não me engano, já morou em algum país aqui da América Latina, fala espanhol, fala português, e é um historiador da cultura, e que trabalha bastante com história do livro. Então, a perspectiva de análise dele não é aquela literária que vai no texto e estuda frase por frase. A perspectiva dele é muito mais sobre a história evolutiva de um livro. E ele propõe algumas teorias literárias, eu acho, que, embora também apareçam em teóricos da literatura, eu acho que ele coloca isso de uma maneira mais didática, mais simples, apresentando isso para um outro tipo de público. E eu gosto e adotei alguns conceitos do Roger Chartier e gostaria de apresentar para vocês. Esse livro é uma organização, né? Ele traz vários autores e temas diversos, mas o nome é importante, Práticas de Leitura. O Rafael já achou o livro ali, depois compartilha com a galera aí. Eu vou ler só 1, 2 parágrafos aqui para apresentar esses conceitos para vocês. Eles são bastante importantes na minha maneira de ler a Bíblia como literatura. O Chartier, qual é, acho que a novidade da sua perspectiva? Ele, então, vai olhar para o livro na sua materialidade, e ele que propõe, eu acho, um olhar inteligente para escolha de capa, de título, para as diferenças entre edições, para o processo de distribuição dos livreiros, para a história. Então, ele estuda, escolhendo a sua literatura, eu acho que ele estuda Cervantes e fala da história desse livro, das suas reedições, das suas revisões, das suas traduções e assim por diante. Cita vários exemplos de Cervantes ao longo dos seus trabalhos. Mas o conceito se aplica para qualquer livro, né? Então, eu vou ler aqui, eu anotei 2 parágrafos aqui. Um está na página 20, e para vocês entenderem, então, o tipo de olhar que ele nos propõe. Todo autor, todo escrito impõe uma ordem
uma postura, uma atitude de leitura, que seja explicitamente afirmada pelo escritor ou produzida mecanicamente pela maquinaria do texto, inscrita na letra da obra, como também nos dispositivos de sua impressão. O protocolo de leitura, esse é o conceito que eu quero que vocês memorizem. Protocolo de leitura define quais devem ser a interpretação correta e o uso adequado do texto, ao mesmo tempo que esboça o seu leitor ideal. Então, ele entende, e eu acho que aí é um passo a mais daquilo que é feito pelas análises sincrônicas, análises já estruturalistas, análise crítica narrativa e etc., que ele não estuda só o que o autor produziu, como se o autor tivesse a pleno controle, pleno domínio sobre a produção de sentidos. Então, ele é o cara que nos propõe esse olhar para a obra coletivamente. Ele vai dizer, olha, tanto o livro, como o editor, quanto o diagramador, quanto o impressor, a escolha da fonte, né, da tipografia, a diferença entre edições, o tradutor, a distribuição, a colocação desse livro que recebe determinado rótulo, né, é caracterizado como determinado gênero, e depois os leitores falando sobre ele, um crítico de jornal que fala sobre um livro, tudo isso produz sentido e está junto com a voz do autor. Então, quando você abre um livro, ele diz, o livro propõe o modo ideal de sua leitura, do seu uso. Por exemplo, você pega um livro como esse, espera-se que você leia ele completamente. Para começar, o autor não está esperando que você vá abandonar em determinado momento. Segundo, o autor escreve um prefácio e ele espera que você leia o prefácio e talvez ele explique como usar o livro no prefácio, por que o escreveu e etc. Então, ali ele vai tentar te explicar por que disso. Mas aqui nós temos nesse livro, por exemplo, introdução de Alcir Pécora à edição brasileira. Isso já não é algo que o Chartier previa. Então, alguém já está falando sobre a versão brasileira e vai, de repente, explicar sobre a tradução, de por que o livro veio para o Brasil, a sua história, já com uma certa defasagem com relação ao tempo original do livro. E assim por diante. Você tem, às vezes, um prefácio à segunda edição, não é? Aí o editor brasileiro, por exemplo, incluiu uma informação lá atrás que traz, por exemplo, aqui nós temos uma informação importante, ó. A leitura e suas dificuldades, aqui fala dos capítulos, né? É uma espécie de sumário que está aqui atrás, mas assim, o livro mais vendido, segundo, né, tal, o comentário de uma outra pessoa relevante e importante, aquela pessoa escreveu que esse livro é uma revolução na história. Então, esse tipo de informação, todo ele vai contar e vai tentar te induzir a um tipo de uso do livro. Como, então, deve ser lido um livro? Bom, o seu autor tem algo em mente, e ele propõe, depois outras vozes participam dessa construção de sentido, e o Chartier chamou isso de protocolo de leitura. Portanto, é a mensagem que a reunião de todos esses dispositivos, ele chamou ali de maquinaria do texto, produz sobre o leitor, tentando coagi-lo, controlá-lo, levá-lo a ler de determinada maneira, usar o livro de determinada maneira. Aplicando isso aí à nossa análise bíblica. Quando os editores cristãos que determinaram os livros do cânone e a sua ordenação mudaram os escritos dos profetas de lugar, já que na Bíblia hebraica, primeiro nós temos os profetas e depois nós temos os escritos. Mas os cristãos terminam o seu Antigo Testamento com profetas. Por quê? Então perceba que isso não é algo que foi pensado pelo profeta Isaías. Isso foi pensado por um editor, por um redator cristão lá, que achou conveniente fazer isso. Porque isso produz algum tipo de efeito, algum tipo de sentido, não é? Nós temos, por exemplo, 4 evangelhos no Novo Testamento. Por que esta ordem dos evangelhos? O que se cria, por exemplo, um problema, já que, pensa você comigo, que, em geral,
acredita-se que os autores de Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos são a mesma pessoa, né, de modo geral. Embora as obras sejam coletivas, quem produziu esses dois livros teria começado ali com a mesma pessoa. Mas alguém, por algum motivo, foi lá e enfiou o Evangelho de João entre essas duas obras, separando duas obras que talvez tenham sido feitas para serem lidos em conjuntos, como volume 1 e volume 2. A história de Jesus, a história de depois de Jesus, da origem do cristianismo. Isso foi separado pelo cânone. Então, perceba, existe um projeto do autor. Então, excelentíssimo Teófilo, está aqui o meu primeiro livro, está aqui o meu segundo livro. Alguém depois muda a mensagem do autor de Lucas e enfia o Evangelho de João entre elas, sugerindo que você a lesse antes de chegar em Atos dos Apóstolos. Ou seja, uma proposta de leitura nova. É um protocolo de leitura novo. Quando o Frederico Lourenço publica uma obra em vários volumes, é um protocolo de leitura novo que não prevê mais que você vai ler um livro só sequencialmente. Ele não propõe, por exemplo, que seja um livro portátil para se levar por aí, percebe? É um livro para guardar, uma espécie de enciclopédia. Você tem em casa e lê, estuda, e ela fica na sua biblioteca. Quando eu tenho ali uma Bíblia que eu ganhei no Mackenzie, trilingue, com a capa para um jovem sentado lendo a Bíblia, então, que proposta está ali? Não tem nada a ver mais com o autor bíblico. Nós temos outras pessoas comunicando e induzindo usos para aquele livro. Então, o Chartier diz, lendo um livro, não só o conteúdo do autor, mas o livro como produto final, você encontra um protocolo de leitura. Ou seja, a leitura idealizada por aquele objeto. O próprio objeto vai te sugerir, né, uma sequência de capítulos que às vezes você não obedece, e aí entramos na outra área. Será que o autor obedece ou será que não? Isso, obviamente, é um outro assunto, que eu vou ler agora. Quer ver? Vou ler só mais um trecho aqui. 97. Estou falando porque o pessoal já achou o livro aí, então já dá para ler, né? O Rafael já tinha achado o livro aí. Então, existe um conjunto de dispositivos que são usados para te controlar, tá certo? O número de capítulos, um sumário, uma ordenação desse livro, e aí o autor para te chamar a atenção. Então, agora, no próximo capítulo, falarei sobre isso. Lá no quarto capítulo, ele fala assim, como eu já apresentei antes, quer dizer, ele está pressupondo que você seguiu a sequência que ele propôs. Será que seguiu? E se você, de repente, o Rafael já compartilhou, obrigado, viu? E se, de repente, você começou a ler nesse ponto? Não pegou aquela explicação, não é uma leitura que ele havia previsto. Você está rompendo com um certo pacto de leitura, né? E ele vai dizer, então, que existe essa liberdade do leitor, olha lá. Então, existe um primeiro conjunto de dispositivos resultantes da escrita, puramente textuais, desejados pelo autor, que tendem a impor um protocolo de leitura. A leitura ideal. Um autor, quando escreve, como eu acho que já mencionei, não para todo mundo, ele escreve para um leitor que ele imagina. Lembra que eu citei o exemplo? Eu preparei um conteúdo para oferecer aqui nesse projeto, e imagina um tipo de leitor, mas o leitor o ouvinte que recebe a minha aula, ele é muito mais amplo e diversificado do que eu posso imaginar. Então, aquilo que eu acho que é super relevante, nossa, a aula de hoje foi super legal, porque eu falei sobre isso, que é o que o pessoal queria. Isso é eu respondendo a um leitor que eu imagino. É o leitor ideal, não é o destinatário que tem na minha cabeça, mas alguns de vocês talvez tenham dito, não, eu gostei mais daquele outro assunto, né? Não o que o professor achou. Ou seja, nós não temos, de fato, controle sobre quem consome e como usa o nosso produto, o nosso livro, no caso. Então, o protocolo de leitura é definido primeiro pelo autor. Depois, seja aproximando o autor a uma maneira de ler que lhe é indicada. Seja fazendo agir sobre ele uma mecânica literária que o coloca onde o autor deseja que esteja. Mas essas instruções são cruzadas por outras.
trazidas pela própria forma tipográfica. Aí está falando agora do papel dos outros produtores, além do autor. A disposição e divisão do texto, tipografia, sua ilustração. Esses procedimentos de produção de livros não pertencem à escrita, mas à impressão. Não são decididas pelo autor, mas pelo editor livreiro, e podem sugerir leituras diferentes de um mesmo texto. Ok? Isso na Bíblia, então, é muito claro, né? Na divisão de versículos, que não corresponde àquilo que os autores imaginaram. Né? Então, às vezes, o apóstolo Paulo produziu algo que nós chamaríamos hoje de parágrafo. Mas o leitor vai lá e tatua no peito aqui um versículo, que é uma divisão inventada no século XVI. Nunca se imaginou aquele versículo fora do seu contexto, do seu parágrafo, da sua argumentação. Mas isso foi criado, foi inventado uma espécie de aforismo, né? E foi criado um sentido a partir do modo como se dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, e se criou subtítulos e etc. A própria pontuação, se você considerar que nem o hebraico nem o grego possuem um ponto de interrogação, às vezes o que os autores, os tradutores sugerem como uma pergunta, era uma afirmação. E aí? Você não tem mais essa opção de interpretação, porque você vai ser induzido pela pontuação colocada por esses outros produtores. Então, ou seja, a primeira sugestão do Chartier é: livros são produções coletivas. O autor tem uma influência grande, claro, é o principal criador de conteúdo, mas depois viram outras vozes, outros produtores, que quando nós temos obras clássicas, então, aí nós temos toda uma história de intervenções, né? Isso começa lá nos manuscritos bíblicos, por exemplo, em que um copista corrige o texto que estava errado, faz uma glosa, escreve no rodapé uma sugestão de interpretação, ou começa a dividir o texto, né? E isso vai se estender até os comentários, as notas de rodapé das nossas Bíblias. Eu mencionei até um exemplo, não está aqui agora, do meu livro lá, que o editor criou uma capa e pintou de outra cor a teologia, dando a entender que o artigo possa não ser uma palavra só, né, a teologia, mas seja um artigo que antecede a teologia e muda o sentido, ok? Então, você tem aí esse conceito. Depois ele vai dizer, aí você tem o outro lado. Além dos protocolos de leitura, você tem práticas de leitura. Bom, existem práticas de leitura consagradas, como, por exemplo, a prática de leitura litúrgica, que se faz na igreja, lá por uma pessoa, em voz alta, e que as outras acompanham de alguma maneira, que no passado era uma prática de leitura em latim, com o padre de costa para o público, voltado para o altar, né, digamos, voltado para Deus. E, bom, depois isso muda, e agora as pessoas já podem interferir na leitura que é feita em cima de um púlpito, etc. Então, tem práticas disseminadas e você tem práticas de leitura individual. Vocês repararam nos meus livros, eu mandei até alguns PDFs aí que são fotos que eu tirei dos meus livros, então são todos assim, rabiscados. É minha prática de leitura. E eu já tenho os meus sinais próprios, onde eu marco de certa maneira, e quando eu leio uma vez, duas vezes, eu escrevo datas, às vezes eu sou irônico e critico o texto. No final do livro tem isso mais ou menos isso daqui, ó. Resumos, anotações, marcações sobre as páginas e temas, que mostram muito também do que eu tenho pesquisado naquele momento. Então, eu estou selecionando textos que vão servir à minha pesquisa, né? Então, perceba, nós temos práticas de leitura. Agora, quando eu leio dessa maneira, fazendo a minha prática de leitura, eu estou atendendo ao protocolo de leitura? Em certa medida, sim, em outra medida, não. Eu tenho autonomia como autor para usar o livro como eu quero. Então, por exemplo, não vou ler esse capítulo. Não vou ler esse prefácio. Às vezes você tem aquele livro clássico, sei lá, tem ali o Michel de Montaigne. Já é um livraço de 1000 páginas. O cara me escreve uma introdução falando sobre Montaigne que vai ter mais 60 páginas. Eu falo, eu não vou ler o comentarista, não, para não me deixar influenciar. Eu vou direto à obra do autor aqui. Vou ler a introdução, se tiver, do autor. É uma
digamos assim, eu passo por cima do protocolo de leitura daquele livro. E vou direto ao autor e pulando a introdução. Mas depois de algum tempo, eu falo assim, agora eu vou ler o que aconteceu lá. Então, percebe? Você tem liberdade. A leitura bíblica, as pessoas leem devocionalmente, seguem aqueles guias de leitura anual, que mistura textos de todo lado, né, cronologicamente. As pessoas, às vezes, têm essa mania de ler assim, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo, e abre a Bíblia e lê. Isso, obviamente, é uma prática de leitura que não corresponde ao protocolo de leitura, à sequencialidade proposta pelo texto ou pelo cânone. Então, perceba, são dois conceitos. Um é o protocolo, qual é a leitura idealizada pelos autores e pelos outros produtores do livro. E qual é a leitura, de fato, efetivada, realizada por quem lê. Então, eu tenho dois objetos de estudo. Eu posso falar, vamos estudar a Bíblia do Frederico Lourenço, ou vamos estudar a prática de leitura do Frederico Lourenço, como ele lê os textos bíblicos. Por exemplo, lendo o seu livrinho lá, o Livro Aberto, que tem leituras da Bíblia. Vamos ver como que ele reage, como que ele lida. Eu mencionei esse autor, então ele é um agnóstico, ele é um professor universitário, e ele é gay. Como que ele reage a esses textos? Ele diz. Então, quando esse cara encara um texto homofóbico, como que ele reage? Que comentário ele faz a esse tipo de texto? Como ele traduz esse tipo de texto? Porque, de fato, o apóstolo Paulo tem textos claramente homofóbicos. Nós temos em 2 Timóteo, o 1 Timóteo, textos claramente misóginos. Como que esse cara lê esse tipo de texto, por exemplo? Então, nós vamos ver a prática de leitura, como ele comenta. Agora, olha o jogo que acontece. Ele lê e comenta. Ele tem a sua maneira de ler, interpretar, reagir. Mas um dia esse cara produz uma tradução própria da Bíblia e a publica. E em nota de rodapé, ele inclui a sua prática de leitura. Nas introduções aos textos, ele põe a sua prática de leitura. Então ele diz, eu faço uma leitura histórico e linguística. Eu analiso questões de tradução, comento problemas de tradução, de língua, né, filologia, mas me preocupo com questões de história também. Quero saber como é que era naquele tempo, por que esse texto está falando disso, quem era esse rei que é mencionado aqui, etc. Então, ele coloca a sua prática de leitura. No momento que essa obra ganha uma edição assim, hoje eu estou com o volume 1 aqui, que tive que ler hoje. O volume 1 lá de Portugal, né, aquela segunda edição. Você tem agora não mais uma prática de leitura apenas. Ela passa a ser um protocolo de leitura, porque ela se fixou, ela se materializou numa obra que agora propõe uma leitura para você. Não é mais um autor lendo para si. Então, agora ela se torna uma proposta para outros leitores. E é assim que determinada prática de leitura se consagra e se transforma em protocolos e cria uma cultura de leitura. De repente, como você tem, às vezes, uma interpretação, que eu chamei de interpretação canonizada, fixada naquela tradição religiosa. Todo mundo lê assim. Por quê? Porque alguém escreveu, um Santo Agostinho lendo, propôs determinada leitura, e aquilo entra para a cultura, e as pessoas começam a ler como ele propôs. Né? É uma prática de leitura que se canoniza, não é verdade? Ou seja, esse é o conceito que eu queria mostrar para vocês, que eu tirei ele do Chartier. Então, ele vai propor sempre assim, leia o livro a partir de sua materialidade, considere depois o que os leitores vão fazer, a liberdade que o leitor tem para produzir sentidos, né? E depois lembre-se que existem mediações entre essas instâncias da cultura, determinada cultura lê de um certo modo. Então, hoje em dia as pessoas leem em silêncio, leem em suas casas, mas existe, por exemplo, a tradição de leitura religiosa. Por exemplo, quando você se converte a uma determinada religião, protestante, por exemplo, não é só a Bíblia que você é incentivado a ler, existe toda uma bibliografia paralela.
Olha, você tem que ler O Peregrino. Vocês conhecem O Peregrino? Você tem que ler, olha, tem um livro lá, Bom Dia Espírito Santo. Ó, você tem que ler os livros da profeta lá, Ellen White, né, os adventistas leem. Você tem que ler o livro, por exemplo, do Edir Macedo, porque... Né? Então, percebe? Dependendo do grupo, ele vem com a Bíblia mais anexos. E isso vai formar uma determinada prática de leitura que já é comum dentro daquela instituição. Podemos dizer, então, que aqueles autores propõem protocolos de leitura que agora se materializam no cotidiano daquelas pessoas. Então, você tem uma mediação acontecendo entre as pessoas e os livros, e isso formata, isso condiciona a sua maneira de ler, não só as instruções implícitas no livro, né, mas também essas vozes externas. Ok? A partir do momento que vocês assistem um curso desse, a ideia é que vocês vão ler de uma maneira um pouco diferente. Vão ganhar novos conceitos, novas teorias, outras bibliografias, e vão passar a ler diferente. Isso quer dizer que existe uma mediação já, podemos chamar de uma mediação acadêmica, literária, que vai formatar, a partir daqui, vocês como leitores e as suas práticas de leitura. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho que eu fiz, que eu apresento esses conceitos, vai servir como bibliografia para vocês. Tá aqui, os meus PDFs, mas é esse aqui, ó. Eu mandei esse texto aqui, Protocolos e Práticas de Leitura. Esse aqui é a capa do livro. Está aqui o sumário, tem textos aqui sobre religião, sobre Bíblia e tal. Francisco Leite, colega meu. Está aqui o meu capítulo, Novos Usos para a Tradição Bíblica Manuscrita. Protocolos e Práticas de Leitura num Códice do século XII. Eu vou passar bem rapidamente, bem por cima aqui, ó. Então, aí eu anexei o meu capítulo aqui para vocês conhecerem. Esse Códice 2437 aqui, só por curiosidade, eu estudei isso no meu pós-doutorado lá na PUC, em Campinas. Ele é um manuscrito mais antigo que é propriedade de uma instituição brasileira, né, ou latino-americana até. É um manuscrito que foi doado à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e foi datado, né, como tendo sido produzido aí entre o século XII ou XIII. Ele está escrito em grego, estou dizendo até aqui, ó. Ele traz os 4 evangelhos, e por algum motivo, essa coisa tão antiga foi parar lá no Rio de Janeiro, e depois foi estudado e catalogado entre os milhares de manuscritos que existem do Novo Testamento. Ele é o códice com esse número aqui, 2437. Existe uma catalogação para isso. Bom, ele está lá na biblioteca, eu conto um pouquinho da história desse manuscrito, né, que o que se sabe é quando ele foi doado, um senhor lá foi lá e doou, devia ser um patrimônio da sua família, está lá na biblioteca guardado, ele doou isso daí. E aí um grupo de pesquisas de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, passou um tempo estudando isso, e os alunos lá começaram fazendo, como dissertações de mestrado e tese de doutorado, estudos específicos desse manuscrito lá, orientados pelo professor de lá. E aí eu dei uma olhada em toda essa bibliografia. Esse aqui é o professor, ó, Jacinto Lins Brandão, que tem publicado obras bem legais, clássicas, traduções de textos bem exóticos, como a Epopeia de Gilgamesh. Tem uma edição linda do Jacinto Lins Brandão. Deixa eu passar aqui, então, para vocês. Aí eu resolvi estudar esse negócio daí também, que é esse manuscrito, a partir desses conceitos aí do protocolos e práticas de leitura, certo? Então, aqui vai ter um resuminho aí dessa teoria, citações do Roger Chartier, tá aqui, ó, Roger Chartier, pesquisador francês. Então, vocês vão encontrar um resumo escrito, talvez o mesmo texto que eu tenha citado hoje esteja aqui, e outros. E eu quero mostrar a prática, que o próprio manuscrito. Aí você tem as páginas, eu tenho o manuscrito digitalizado, aqui você tem ideia de como é que é. Primeiro, um especialista nessas coisas aí, ele bate o olho e já fala mais ou menos de que século é isso. Pelo tipo de escrita, o tipo de caligrafia, o grego que é usado, um grego minúsculo.
Aqui nós já temos algumas pontuações, tá vendo uns pontos aqui, ó? Ponto alto aqui, né? Pode significar várias coisas esse ponto aí, pode ser um ponto final, às vezes a gente tem exclamação ou interrogação, ponto e vírgula, às vezes é tudo o mesmo ponto. Você tem aqui alguns subtítulos, dá para perceber aqui uma letra vermelha, já apagada aqui, ó, é uma tinta que apagou. São páginas de couro, né, um códice de couro. Aí você tem uma letra vermelha aqui, maiúscula, ó, fora do chamado, da mancha do texto aqui, na margem, mas é do copista mesmo, ó. E tem algumas anotações apagadas aqui também, marginais. Deixa eu mostrar mais para frente aqui, acho que tem mais exemplos. Eu estudo o chamado protocolo de leitura, quer dizer, o manuscrito tem o seu protocolo. Alguns trechos aqui já traduzidos. Aquela letra que aparece lá, eu tentei representá-la aqui, com uma letra maiúscula grifada. Olha aí. Ela fica bem visível e ela é uma espécie de primeira tentativa de delimitação de capítulos, versículos na Bíblia, porque não existia isso ainda ali, no século XII. Então ele começa a usar letras maiúsculas, dizendo assim, nessa linha começa uma nova narrativa, uma nova parábola, uma nova unidade textual. Então aquilo ali é um primeiro marcador de segmentação, de delimitação de textos. Meio impreciso, mas o próprio texto está nos propondo. E às vezes aquele subtítulo apagado que está lá em cima diz respeito a esse texto que começa lá embaixo. Você vai ter que, então, ler a linha em vermelho lá em cima. Ah, é a parábola não sei do quê. Você procura a letra maiúscula na margem, que está em vermelho também, e sabe que naquela linha, às vezes nem naquela palavra, naquela letra, mas naquela linha vai começar a narrativa que foi, digamos, anunciada pelo título lá em cima. Existe um protocolo de leitura, nesse caso, né? Ele está dizendo para você, olha, você pode se guiar por esses subtítulos, você pode passar direto, eu tento analisar isso tudo aí. Eu quero só mostrar o texto na prática aqui, o manuscrito como é. Olha lá. Você vê que não basta saber grego, né, para você interpretar um negócio desse aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Tem que saber o grego do período. Algumas letras se parecem, outras não. Teve uma tese de doutorado de uma professora lá que é bem legal. Ela analisa até a caligrafia, quantas letras sigma, que é a letra S, nós temos nesse manuscrito. Ele escreve de uns 3 jeitos ao longo do manuscrito, né, o copista, e ela analisa, compara tudo. E aí nós temos essa segunda mão aqui, ó. Alguma pessoa, algum leitor, em algum tempo depois, usando o manuscrito, começou a anotá-lo. E isso aqui, então, reflete não mais o protocolo de leitura, mas uma prática de leitura. E as observações disso aqui eu tive que recorrer a um amigo especialista. Eu mandei para ele fotos pedindo que ele me ajudasse a interpretar isso aqui. E, na verdade, são anotações, assim, litúrgicas, do tipo, esse texto é para ser lido no 3º sábado, não sei do que, sabe, no feriado tal, católico. Né? Nem católico nosso, da igreja ortodoxa, né? Grega. É um calendário litúrgico e alguém marcava o texto que deveria ser lido naquela cerimônia do dia tal. Ou seja, algum padre devia estar usando esse manuscrito. E aí ele marcava aqui, e olha aqui uma outra anotação interessante. Ele não só marcava aqui, às vezes ele dizia onde o texto começava. Tem uma passagem interessante em que ele até escreve uma outra introdução para o texto, o que é curioso, né, porque com autonomia, tipo assim, eu vou ler daqui até aqui, eles marcavam isso, né? Aqui você tem, então, uma marcação de final de leitura. Ó. Já que não temos capítulos e versículos, ele marcou aqui. Tá vendo que dá para ver uma espécie de uma letra T, E, isso aqui é um lambda, né? Um L em grego, tel, que é uma abreviação de telos, está completo, é o fim, né? Acabou aqui, tá? Aqui é o final da leitura. Então, vou ler até aqui. Ele marcou no meio da página, então a gente consegue perceber como ele está lendo, como ele está selecionando textos e tentar fazer suposições sobre os critérios que regem essa prática de leitura. Ok? Então, a minha proposta, e eu escrevi aí pelo menos uns 5 artigos também, sobre, aqui analisando então essa marginalia aí, ó.
escrevi uns 5 artigos só sobre esse manuscrito, cada artigo analisando 1, 2 páginas dele, tentando extrair aí conceitos sobre o protocolo de leitura e a prática de leitura. Ó, telos, aqui nesse caso, fim, né, da leitura. Só como curiosidade. E o manuscrito está lá. Aí você se pergunta, então, esse manuscrito ele é importante, né? É uma curiosidade nossa. Não. Ele é um manuscrito, ele é uma cópia da Bíblia. Ele não é muito relevante do ponto de vista da crítica textual, porque ele não tem nada a dizer sobre o texto mais original, percebe? Então ele não foi levado muito a sério. Ninguém vem da Europa estudar esse manuscrito aqui, porque existem centenas desses lá. Ele só registra um momento da história da Bíblia. Alguém leu assim. Alguém fez essa cópia e utilizou esse texto. Então, ele é importante nesse sentido. Ele não tem valor para aquela pergunta. Mas qual é o texto original? O que ele diz? Na verdade, ele é mais uma cópia, né? Por isso, ele foi numerado e ele está aí no Rio de Janeiro e pouca gente se interessa por conhecer as peculiaridades desse texto. A minha análise mostra muito mais isso, uma valorização desse texto por ele mesmo. Ele registra uma vida, né, de um autor e de um copista, com essa relação do leitor com o copista, como que ele leu e reagiu às instruções colocadas pelo próprio texto, pelo próprio manuscrito. E de certo ponto de vista, para nós é um objeto interessante, já que aqui no Brasil não temos esse tipo de material em mãos, assim, cópias antigas da Bíblia, né? Você teria que ir estudar isso, ou digitalmente, olhando na internet aí as fotos, ou sei lá, arrumar uma bolsa aí para uma dessas grandes universidades lá, tentar estudar com quem entende e manusear esses manuscritos lá. Se é que se pode manusear essas coisas aí, né? Em alguns lugares permite, em outros lugares não. Tá aí, uma aplicação do conceito de protocolos e práticas de leitura. Tá, deixa eu ver. O que mais? Ainda sobre isso, eu separei um outro exemplo aqui que eu vou voltar a compartilhar com vocês. Mandei para vocês, eu falei daquele livro que vai sair ainda, organizado pelo professor João Leonel, né? E um dos capítulos dele é esse aqui, a Bíblia Sagrada de Graciliano Ramos. Tiago Miossala, aqui ele publicou o artigo, e depois esse artigo será repetido, né, republicado, que eu acho ótimo, lá no livro do João Leonel. E o Tiago Miossala é professor da ECA, lá, ele trabalha na área de editoração, lá, de livros, ele também é um cara que estuda, como Chartier, essa coisa do livro, das suas publicações, reedições, que se importa muito com a materialidade, com as escolhas feitas lá pelo grupo de profissionais dentro de uma editora, né? E não só pelo trabalho de um autor. E aí ele faz uma pesquisa, que eu vou resumir aqui, sobre a Bíblia que o Graciliano lia, porque em alguns momentos aparece o Graciliano como conhecedor de Bíblia, e ele tem entrevistas dos filhos dizendo que ele lia muito, que tinha a Bíblia, que ele tinha uma bela edição, que era um texto que ele lia com frequência, né, embora ele dizia ser ateu, graças a Deus, tá aqui até a citação, né? Mas ele lia e conhecia a Bíblia. Então, o Tiago faz uma pesquisa, encontra um exemplar dessa Bíblia que pertencia a Graciliano Ramos, e encontra essa Bíblia anotada, que faz mais ou menos o que eu fiz lá com aquele manuscrito, agora observando a história dessa Bíblia, que Bíblia é essa, que edição é essa, né? A edição de Garnier, de 1864, foi impressa na França, e ele tinha essa edição muito ricamente ilustrada, e ele mostra tudo isso. E depois ele começa a analisar o tipo de intervenção que o escritor brasileiro faz. Então, estamos estudando o quê? Uma prática de leitura. Como que esse cara que se diz ateu, mas que é um letrado, conhecedor da língua, que trabalha com correção, né, com revisões de texto, analisa o texto e aquela tradução específica. E tá aqui, ele começa, então, a mostrar, eu grifei por minha conta aqui para chamar a atenção de vocês. Olha lá.
Ele reclama das preposições, do excesso de usos na Bíblia. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do barro, e aí o Graciliano vai, anota aqui, e meio que corrige o texto, a tradução bíblica lá, né? O Tiago é muito bom nisso também, vai observar, às vezes, a Bíblia está fazendo um uso de um português que era comum, de um uso que é comum na língua espanhola, e que no século XVII era comum, e por isso se reflete na tradução, mas o Graciliano já não gosta e diz que chatice esse excesso, né, na tradução. Bom, deixa eu... aqui. Algo confuso na mesódia. Deixa eu ler um trecho aqui. Um dos seus passatempos favoritos, aí, né, do Graciliano, é apontar-lhe incoerências. Então, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, aqui do Sermão da Montanha, versículo 39. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E na margem do texto, o Graciliano reclama, que misórdia de pronomes. Está vendo? Reclamando do excesso de digo-vos, alguém te ferir. Tem que ler aqui o inteiro, né, para entender a crítica. Tem também uma anotação que o Tiago entendeu, encontrou a resposta lá, ele cita um autor francês, que o cara faz uma crítica aos evangelhos, e o Graciliano tinha lido esse autor, e isso reflete também na sua leitura, algo bem legal também de se ver. E por ser um autor assim, ateu, ele faz certas críticas irônicas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, é até engraçado de ver. Olha lá, em Mateus 5:22. Todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo, etc. Então tem um texto de Jesus aplicando a lei e tornando a lei mais exigente até do que aquela de Moisés, né? E aí o escritor alagoano comenta, tendo em vista a inviabilidade de se evitarem oposições e desentendimentos entre os homens, só restaria um destino a eles. Estão todos no inferno. Ele comenta na marginália, né? Tem um que ele fala aqui, ó. Jesus menciona aqui que os homens arrancassem os próprios olhos, né? É melhor para você, sem um membro, entrar no reino do céu do que com todos, né? Com a mão. Tá? E aí o Graciliano escreve, vai ficar todo mundo maneta e cego, zombando do texto. Tipo assim, ninguém vai se salvar, não, por esse critério aí. Aqui, o que não é comigo é contra mim, e o que não ajunta comigo desperdiça, diz Jesus. E o Graciliano diz, é como o Kaiser, o imperador alemão, dizendo, comparando Jesus a um tirano mesmo, né, um ditador, dizendo, tá vendo, ele não está aceitando oposições, digamos assim. Se você não está comigo, você está ferrado, né, tipo assim. Então, há uma crítica de Graciliano. Então, perceba, o que eu quero mostrar é uma prática de leitura, né, um modo de se ler a Bíblia. Vou passar para cá, para um último exemplo. O Jack Miles, eu mandei esse texto para vocês também, queria sugerir essa leitura. Deus, uma biografia. Também aplicando os mesmos conceitos, só que agora nós vamos para um autor que vai trabalhar com outro conceito. Ele diz o seguinte, primeiro, vou fazer a biografia de Deus em que sentido? A biografia do personagem Deus, que é um personagem da Bíblia hebraica. Então, ele avisa isso aqui, ó, na sua introdução. Só isso. Não o Deus objeto de crença religiosa, não é disso que eu estou falando de Deus como objeto. É mais ou menos o que eu faço também na teologia das origens. Falo de Deus, até o critico, diz aqui, Deus mentiu. Olha, toda hora, não estou falando de Deus, estou falando desse personagem, nesse capítulo, inclusive. E o Miles faz algo parecido, ele analisa Deus como personagem. E aí ele faz uma proposta que eu acho interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha a proposta dele, metodológica. A leitura estritamente sequencial da Bíblia hebraica constitui uma maneira de recuperar o que nela existe de sucessivo. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para vocês. Qual é
O pessoal comentando aqui, o Gabriel já achou promoção na Amazon e tudo mais. Mas não sei nem de que livro vocês estão falando. Pois é. Mas deixa eu falar. A proposta do Myers é a seguinte: existe uma mente por trás do cânone, da organização do cânone. E, portanto, existe um protocolo de leitura canônico, que você começa a ler a Bíblia por Gênesis, por exemplo, e depois naquela sequência que ele coloca. Ele vai dizer, nós já vamos ver ali, que existem duas edições dessa mesma coleção: a edição cristã, que é diferente em outras ordens, a edição judaica, que segue outra ordem. E ele, no caso, ele escolhe analisar a edição judaica, certo? E ele diz claramente, se nós fizéssemos o mesmo método de ler sequencialmente, seguindo, então, o protocolo de leitura da Bíblia cristã, nós vamos chegar a outros resultados. Eu vou ler a Bíblia hebraica, ele diz, né? Sequencialmente, porque aí ele faz uma crítica às práticas de leitura mais convencionais, tradicionais. Voltando lá. Ele diz que os leitores, em geral, cometem os seguintes erros. Olha aqui. Ele está dizendo aqui, então, das ambas as fés, judaísmo e cristianismo, dizendo que os antigos testamentos não são a mesma obra. Aqui, ó, a Bíblia hebraica é um movimento amplo que caracteriza da ação ao discurso. Deus começa criando, depois ele destrói tudo no dilúvio, depois ele escolhe uma nação, depois ele elege um rei, e aí ele vai conduzindo, e aí ele toma um povo, e aí ele vai lá e toma dos canaanitas o território, né? Assim, tem toda uma ação, Deus comandando e edificando a nação que ele quer. E daqui a pouco ele deixa de operar de maneira tão direta e começa a trabalhar pelo discurso, que é o que nós vamos ver nos profetas, e vai depois se reduzindo a sua presença, a sua influência nos escritos. Ou seja, nós vamos ter ali o salmista louvando a Deus, mas que não é mais um texto em que Deus dá ordens diretas para você fazer nada. Ou você tem um Eclesiastes que mal fala de Deus, né? Cânticos que Deus já também nem conta. Então Deus vai diminuindo a sua atuação. Então o texto começa de maneira um personagem muito ativo, depois vira digamos, o orientador das mensagens por meio de profetas, ele dá ordens já indiretas, e depois ele passa a ser um elemento da cultura e quase não atua mais, termina no silêncio. Olha lá, ó. Ação, discurso, silêncio. O Antigo Testamento cristão, ação, silêncio, e do silêncio de volta ao discurso, já que termina com os profetas. Percebe? São dois protocolos de leitura. É a mesma coisa. O que motivou um a fazer isso e os editores a mudar a ordem, então? Ele vai dizer, provavelmente porque os cristãos queriam que a Bíblia terminasse o Antigo Testamento com os profetas. Porque os profetas se relacionam mais diretamente com Jesus. Ou seja, para a leitura cristã é muito importante ler o profeta, porque o profeta, segundo a leitura cristã, anuncia Jesus. Então, eles aproximam essas duas instâncias literárias e mudaram a ordem do livro. Bom, aí ele vai, então, analisar Deus evoluindo de acordo com o texto. Agora é o Deus criador, agora é o Deus destruidor, agora ele é o Deus guerreiro, né, o militar. Não, agora ele é o Deus que elege reis. Não, agora ele é o Deus que anuncia. Então ele vai mostrando que Deus vai ganhando novas características, novos predicados, conforme o livro vai passando. É uma espécie de reação, que ele vai dizer isso claramente, contra aquelas práticas. Eu tirei os grifados que eu tinha posto aqui. Porque, em geral, as pessoas lendo a Bíblia como palavra de Deus, deixa eu interromper aqui, elas leem a Bíblia de maneira como se o texto fosse simultâneo, não como se ele tivesse uma sequencialidade e, portanto, uma evolução no seu pensamento teológico. É isso que ele tenta recuperar. As pessoas leem assim, então ele lê capítulo 3 de Gênesis e vê lá a serpente. E aí ele lê o capítulo 12 de Apocalipse, que diz que a serpente é Satanás. E ele diz, são textos simultâneos, é o mesmo autor que escreveu, então uma coisa explica a outra, portanto, E não,
Isso é uma interpretação que surge depois. Percebe? Então, o que ele propõe é uma leitura gradual da sequência proposta pelos editores. E assim ele vai chegar a um resultado de leitura diferente da leitura tradicional, que vê tudo como simultâneo, né? Como se não houvessem autores diferentes em épocas diferentes e como se não houvesse uma sequencialidade proposta pelo próprio livro. Você passa por cima, ou seja, a prática de leitura tradicional, religiosa, não respeita a proposta do cânone, de se ler o livro na sequência em que ela é colocada. Então, ele vai tentar restaurar isso e vai dizer, nós vamos ver que Deus não agia de tal maneira e passa a agir de tal maneira a partir de determinada situação. Então, um exemplo que eu gosto de dar, porque me marcou quando eu li, ele fala assim, quando chega em Davi, Deus se apaixona por Davi. E esse relacionamento com Davi muda a relação de Deus com os homens. Antes de Davi, não existia filhos de Deus para chamar os homens de filhos de Deus. Não havia essa adoção. Existia um contrato, uma aliança, no máximo. E só para um grupo também, né? Só para Israel. Então, por exemplo, se eu prometo que vou te dar isso e vocês vão cumprir por sua parte determinadas leis, né? Cláusulas do nosso contrato. E se vocês não cumprirem o seu contrato, eu também não vou cumprir a minha parte. É assim. Né? Era uma espécie de acordo, chamado de aliança. Em Davi, a coisa é muito mais passional. E aí a relação muda, porque ele vai chamar Davi de filho. Ele o adota. E quando você tem um filho, é isso que o Miles diz, não existe mais quebra. O filho pode ser o mau caráter que for, ele continua sendo seu filho. Percebe? É uma relação agora inquebrantável, né? O vínculo agora é muito mais estreito. Isso é uma novidade que surge em determinado momento da Bíblia e vai influenciar a relação de Deus com os homens daí para frente, mas não daí para trás. E às vezes você quer dizer que Deus já de repente amava Abraão dessa maneira e tinha essa relação. Isso impor um momento da história da teologia a outro momento. É isso que ele vai se propor, e eu acho que é uma solução genial. Seja isso tudo uma invenção da cabeça dele que não seja verdade. Eu acho que a proposta é legal. E é uma proposta que parte de alguém que lê a Bíblia como literatura. Então, as introduções do Miles são muito boas também para se ler, para se aprender a ler a Bíblia como literatura. Esse é outro livro dele, Cristo, uma crise na vida de Deus. Eu comprei esse aqui já de sebo, porque estava esgotado, Companhia das Letras, é a continuação do livro. E ele vai agora entrar no Novo Testamento e ele vai ver mudanças radicais com relação à teologia do Antigo Testamento. E ele tenta se responder. Por que mudou? Se o que Jesus diz é a palavra de Deus agora, cumprir, se o que Jesus faz cumpre a vontade de Deus, por que há mudanças, né, diferenças com relação ao que Deus dizia e fazia no Antigo Testamento? E ele cria a sua interpretação nesse livraço enorme aqui. E que tem um pós-fácil maravilhoso, anexos aqui, apêndices, que falam sobre ler a Bíblia como literatura. Esse aqui, ó, a Bíblia como rosácea. Fala de algo que eu já disse para vocês, quer dizer, ele fala assim, a Bíblia como um vitral, ele cria essa analogia aí, como a Bíblia como um vitral de igreja, que não foi feita para que você olhe através dela, é para você olhar a mensagem que está no vitral. A Bíblia é isso. Embora ela reflita o que vem de fora, é para você olhar a mensagem do texto. Isso, na verdade, é uma reação contra aquela metodologia exegética que olha a Bíblia para tentar descobrir o que Jesus disse de verdade. E fala, o que Jesus disse de verdade não está ao seu alcance. O que você tem é um material literário. É aqui que você deve se focar, no vitral, não no mundo fora do vitral, atrás do vitral. Ou seja, está aí um autor que eu admiro muito. Eu gostei, me deixei influenciar bastante pelo Jack Miles, eu queria mostrar e propor mais uma abordagem da Bíblia como literatura. Eu acho que, como exemplo, né, de prática de leitura, ela é bem curiosa, é bem interessante e diferente de tudo que a gente conhece. Bom,
fiz o que eu queria fazer, mandei esses textos para vocês aí como anexo, e vocês estão, a partir daí, por conta, quer dizer, vão brincar com essas leituras aí, ler os trechos que eu mandei. Mandei um capítulo lá do Frederico Lourenço, que são 4 paginazinhas, para ver a prática de leitura dele, e é isso. Sugiro, então, que adotem essa nomenclatura, né? Os protocolos de leitura, ok, você pode falar, vou ler a Bíblia aqui, procurando o seu protocolo de leitura. Por exemplo, qual será o protocolo de leitura da Bíblia de Estudos Pentecostal? É uma Bíblia específica, ela tem uma proposta, um tipo de interpretação, e você pode estudá-la como protocolo de leitura. Agora, como será que aquele crente lá que frequenta a igreja lê essa Bíblia? É a sua prática de leitura. Lembra, tem um artigo lá, um capítulo daquele livro do Jonathan Hack, que vai fazer exatamente essa análise. Ele vai, digamos assim, analisar a Bíblia de algumas pessoas em que elas anotam e reagem ao Evangelho de Mateus. Então, ele está estudando práticas de leitura. Eu acho essa divisão simples, didática e bem aplicável. Certo, gente? Então, é isso que eu tinha para falar. Eu vejo que vocês estão agora se divertindo aí, trocando bibliografias, entramos no diálogo aqui, podemos ler alguma coisa, mas o conteúdo do nosso curso foi esse, ok? Eu, oficialmente, encerro a minha participação e essa discussão sobre a Bíblia como literatura. Obrigado. Estou vendo aqui já o pessoal comentando.